Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto, que é o pastor Silas Malafaia, diz que a resposta é a heresia colocada acima da palavra de Deus. Ó. Pastor Silas Malafaia rebate. Padre fala heresia ao colocar a igreja acima da palavra de Deus. Pelo contrário, Cida Malafaia, o padre está correto, porque a palavra de Deus não está acima do magistério, nem o magistério acima da palavra, mas a mesma fonte, o mesmo conteúdo, porque o Espírito Santo que desceu em Atos Apóstolos 2 sobre a igreja é o mesmo Espírito Santo que inspirou autores para escrever a Escritura, tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas. Então, o padre está seguindo a doutrina da igreja. Sim, a escritura não está acima da igreja, está abaixo. Por quê? A escritura vem da igreja, vem do magistério, da pregação oral dos apóstolos. O catecismo diz aqui, ó, antes do pastor Silas Malafaia entrar, aqui, ó, você pega aqui no catecismo, parágrafo 80, página 34. Ó. A relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Ó. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si, inteiramente unida e comunicação, pois provida ambos da mesma fonte. A igreja se torna pública através do Espírito Santo e a palavra oral, depois escrita pelo mesmo Espírito Santo. Certo? Divina, formam, de certo modo, um só todo, e tendo para o mesmo fim, tanto uma como a outra, presente e fecundo, na igreja, o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Você pega aqui 77, ó, continuada na sucessão apostólica, para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessor os bispos. A ele transmitiram o seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica expressa de modo especial. No livro inspirado deve ser conservada por sucessão contida até a consumação dos tempos. Ele diz ali, citou Santo Agostinho, eu creio na Bíblia por causa do magistério, por causa da igreja. Aqui está aqui também essa falange de Santo Agostinho. Deixa eu achar aqui, para entrar logo o homem conhecedor da Bíblia, né? Silas Malafaia. Deixa eu ver se eu acho. Achei, ó. Página 43, versículo 94, ó. Eu não creria no evangelho se a isso não me levasse à autoridade da igreja católica. Então, não está acima, está unida. Porque é o mesmo Espírito que inspirou autores a escrever e a pregar sobre o magistério. Certo? Agora vai entrar aqui o pastor. Vamos ver.
versículo 2 diz assim, ó, está na Bíblia Católica, abre aí a Bíblia, da versão católica, diz assim, pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. A palavra está acima de tudo. Jesus, ó, é Jesus. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam e é elas que indicam o caminho da vida eterna. Jesus, está na Bíblia Católica, pega aí, Mateus 22,29. Errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. É por isso que vocês estão nesse caminho da bancarrota. Vocês querem esconder a palavra? Porque se o povo descobrir a palavra, vocês estão fritos, que vocês querem manipular a fé. A palavra é o manual de regra. Por pastor Silas Malafaia, a Igreja Católica escondeu a Bíblia do povo. Olha só, você pega aqui em João, ele gosta do versículo para tentar formar a sua doutrina, né? João 6:45, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Assim todos aquele que ouviram o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Ó. Instruído por Deus. Quem é Deus? Jesus Cristo. Cristo instruiu pessoas, aos apóstolos, dois apóstolos que ele escolheu, a igreja de 1 Timóteo 3,15, que é a coluna sustentáculo da verdade, pregação oral, não tinha nada escrito do cano no Novo Testamento, só tinha no Velho Testamento, cano judaico, mas foi também oral, depois escrita, certo? E também vem pela interpretação da igreja. Quem interpretava e escreveu o Velho Testamento? Por exemplo, a Torá, Moisés. Moisés ficava onde? No tabernáculo. Então, quem vem primeiro? A palavra ou a igreja? Cristo, ele é a igreja. Cristo, ele é a palavra. Ali em Atos dos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Quem está pregando a palavra primeiro? Pedro. Foi transmitido aos discípulos como? Oral. Cristo ensinou seus discípulos oral, porque Cristo não escreveu nada. E o Espírito Santo inspirou pessoas para escrever. Os apóstolos não tinham necessidade de escrever nada. Sobreviveu da tradição, do magistério. Nunca foi intenção de escrever nada, mas foi por necessidade. E livro Eusébio de Cesareia. E a Bíblia não está acima do magistério e nem abaixo, porque a Bíblia vem do magistério. Foi confiada ao magistério, organizada pelo magistério, tanto o Velho e o Novo Testamento. Os canos judaico e o cano do Novo Testamento. Então, o catecismo, sim, por quê? Esse pensamento de Silas Malafaia e de vários pastores. O manual de fé é a Bíblia. Mas, você vai interpretar a Bíblia sem a visão do magistério? Os pastores, eles interpretam a Bíblia sem a visão do magistério. Por isso que tem essa pancarroda aí, ó, de igrejas, de pastores. Cada esquina tem uma igreja. Olha só, o catecismo deixa bem claro aqui, ó. Foi confiado ao magistério, foi confiado à igreja, foi confiado aqui, ó, aos bispos em comunhão com Pedro, o bispo de Roma, que é o Papa Francisco, sucessor de Pedro. Olha só, 85, ó. Magistério da igreja, ó. Tem um magistério que interpreta, tem um magistério que é a coluna sustentáculo da verdade. E a Bíblia vem desse magistério. Pela palavra. Cristo, ele é a palavra. O verbo se fez carne, a palavra se fez no ventre de Nossa Senhora. Deu à luz o Manuel, deu à luz o verbo. E esse verbo que foi gerado no ventre de Nossa Senhora, escolheu 12 apóstolos para ensinar e para capacitar e confiar o seu reino. Para confiar a sua doutrina. Atos dos Apóstolos 2:42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Certo? Aqui, ó. Você pega aqui, ó, 85, o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja.
cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto foi confiado aos bispos, em comunhão com os sucessores de Pedro, o bispo de Roma. Então, meu irmão, como diz Santo Agostinho, eu não creria na Bíblia se não fosse pelo magistério, pela igreja. Os protestantes, ele acreditam na Bíblia sem a visão do magistério, por conta própria. Nós somos guiados pelo magistério, que é a coluna sustentáculo da verdade, que tem toda a verdade. E a Bíblia é fruto da coluna sustentáculo da verdade. Ah, salmos, fulano, ciclano, salmo. Meu irmão, adianta que eu cuspi versículo bíblico sem ter a visão do magistério. Até os apóstolos seguiram a reta que Cristo ensinou. Paulo fala, caso eu, se eu tardar, 1 Timóteo 3,15 ali, para São Timóteo, a igreja ela é coluna sustentáculo da verdade. Não a escritura, porque a escritura vem da coluna, fruto dessa verdade. Então, a Bíblia não está acima da igreja. É fruto da igreja. Sem a igreja, não tem Bíblia. Tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Tanto que Deus funda ali um tabernáculo, Moisés ele coloca a Arca da Aliança, vai dando as ordens a Moisés, oral, certo? E o templo do rei Salomão ali, que é a prefiguração da igreja católica. Simples entender isso. Sila Malafaia, você quer seguir o que você quer, cara. Quer seguir a palavra? Quer ser perfeito? Doa toda essa riqueza sua e me segue. É isso que Cristo fala para aquele jovem rico. Não vem com esse conto de fada, com blá, 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 blá. Nós te refuta. O magistério te refuta. A igreja te refuta. Essa Bíblia que você colocou debaixo do braço, você acha por que você tem essa Bíblia? Para você cuspir na cara da igreja hoje em dia. Por causa do magistério. Por causa do fundamento dos apóstolos. Da pregação moral dos apóstolos. Você cata essa Bíblia, coloca debaixo do braço e fala: a Bíblia é o único manual de fé de verdade. Eu só acredito na Bíblia. Mas a Bíblia, seu magistério, é uso pessoal. Interpretação pessoal. João 6 ali, 45. Vai dizer o que aqui, ó? Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Quem foi ensinado por Deus? Os apóstolos. As apóstolos 1 e 2. 2, ó. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que eles escolheram, foi arrebatado ao céu. Olha só que interessante. Foi ensinado aos apóstolos. Instruído aos apóstolos. E o Espírito Santo estava ali instruindo ele, mas ainda lembrou tudo que Cristo ensinou aos seus apóstolos. E foram pregar, anunciar o Evangelho a toda a nação. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tinha o Novo Testamento. Foi compilado e organizado pela igreja, escrito pelo membro da igreja. Guardado pelos padres maçonetas, né? Pelos os monges, etc. Todos católicos. Para você ter essa biblinha bonitinha, com capinha e tudo, para você degrinir essa igreja, você está cuspindo no prato que você come. Protestante é isso, cara. Ele gospe no prato que ele come. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Essa é a resposta e defende ao padre. Que o padre está corretamente. Nós somos guiados pelo magistério. Por isso que a gente tem uma interpretação perfeita da Escritura. Para te refutar. Para combater essa mentira sua. Essa heresia.
fundamento de homens. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.